Continuando o estudo das resoluções eleitorais para 2018, nós estamos falando do registro de candidatos e estamos falando aqui do artigo 28, que é o formulário RRC, que deve ser apresentado com alguns documentos anexados ao Candex, que é aquele sistema que é obtido pelo site. Relação atual de bens preenchidas no sistema Candex. Fotografia recente do candidato, inclusive dos candidatos a vice e suplente, certo? E aí essa fotografia tem que ter um fundo uniforme, preferencialmente branca, características, e os trajes para a fotografia não devem ter adornos, especialmente que sejam adornos que possam ter a conotação de uma propaganda eleitoral ou que induzam ou dificultem o reconhecimento pelo eleitor. Ora, não se pode, por exemplo, tirar uma foto com chapéu de cangaceiro, com chapéu de cowboy, usando um adorno de propaganda carnavalesca, esse tipo de coisa, certo? Porque o que acontece? Esse tipo de questão, eu queria dar um exemplo que aconteceu, foi muito interessante, foi o seguinte: nós tivemos um caso em que um candidato colocou um adorno na sua foto. E o que aconteceu? Era uma forma dele fiscalizar se os eleitores estavam votando nele. Então os eleitores entraram para votar e quando os eleitores saíam da sessão, ele perguntava aos eleitores: e aí, o senhor votou em mim? Aí, como eu estava vestido? Aí o eleitor: o senhor estava elegante, estava de paletó, gravata. Aí ele sabia que era mentira, porque ele tinha colocado um adorno. E também esse adorno pode causar dificuldade para que o eleitor reconheça o candidato. Nós já tivemos um caso, alguns, não foi um caso só, em que os eleitores votaram num candidato, queriam votar naquele candidato, mas acabaram não votando porque a fotografia dele na urna eletrônica não estava de acordo. Por isso, todo o cuidado aqui para quem é candidato nessas eleições de tirar uma foto atualizada, como ele se apresenta no momento para o seu eleitorado. Bem, nós temos também agora no momento desse RRC, os candidatos devem apresentar as certidões criminais. Essas certidões criminais, elas estão previstas na nossa Lei 9.504, no artigo 11, parágrafo 1º, inciso 7º. E elas são emitidas, como diz aqui a resolução, pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus da circunscrição na qual o candidato tem o seu domicílio eleitoral, pela Justiça Estadual de primeiro e segundo graus da circunscrição na qual o candidato tem o seu domicílio eleitoral, pelos tribunais competentes, quando os candidatos gozarem de foro por prerrogativa de função, por exemplo, um prefeito, ele tem que tirar a certidão criminal do Tribunal de Justiça, já que ele tem foro no TJ, do Tribunal Regional Federal, se ele praticou algum crime federal, e do próprio TRE. A prova de alfabetização, a prova da desincompatibilização, quando for o caso, quando ele for um servidor público e deve se afastar da função, ou ele é um prefeito que está se candidatando a governador, essa desincompatibilização, como nós vimos, tem que ser 6 meses antes da data da eleição, e a cópia de um documento oficial de identificação. Bem, essas certidões, há muitos anos atrás, serviam para verificar se tinha uma condenação de um candidato com trânsito em julgado. Se não tinha o trânsito em julgado, a pessoa poderia se candidatar. Acontece que a nossa Constituição, no artigo 14, parágrafo 9º, trata do princípio da moralidade eleitoral. E esse princípio da moralidade, considerado a vida pregressa dos candidatos, foi normatizado pela lei da ficha limpa, no artigo 1º, inciso 1, a linha E, que lá, na linha E, diz: são inelegíveis desde a decisão de um órgão colegiado, por exemplo, de um tribunal de justiça, de um tribunal regional federal, não precisa do trânsito em julgado,
são inelegíveis quem violar aqueles bens jurídicos penalmente relevantes que estão previstos na linha E, como, por exemplo, praticar associação criminosa, praticar roubo, crimes sexuais e outros delitos que estão ali previstos. E, portanto, odiernamente, atualmente, essas resoluções têm uma importância muito grande, porque elas vão certificar se aquela pessoa está inelegível ou não, E ela estando inelegível, a candidatura será indeferida. Perfeito? Muito bem. Parágrafo 1º. O partido ou a coligação, também, parágrafo 1º da resolução, devem manter uma via impressa da relação de bens assinada, porque um dos documentos que vai compor o rol do RRC é a relação de bens assinada pelo candidato, certo? Que pode ser requerida pela Justiça Eleitoral para conferência de sua veracidade. A relação de bens pode ser subscrita também por um procurador por instrumento particular. Nós temos candidatos que não têm bens a declarar porque realmente não tem renda, não tem nenhum bem que ele possa declarar. Então ele vai dar uma declaração de próprio punho dizendo que não tem bens a declarar, mas esse é um documento imprescindível para a candidatura, certo? A prova da alfabetização, diz a lei, pode ser suprida também por uma declaração do próprio punho, preenchida pelo interessado no ambiente individual e reservado na presença de um servidor da Justiça. Estão dispensadas a apresentação de certidões emitidas pela Justiça Eleitoral. E no caso de as certidões serem positivas em decorrência de homonímia, homônimos, esta pode apresentar declaração de homonímia a fim de afastar essas ocorrências, certo? E fica facultado também aos TREs celebrarem convênios para fornecimento dessas certidões que são gratuitas, certo? Por outra, como nós já vimos, aqui a resolução é mais enfática ainda, no artigo 29 ela diz: os requisitos legais referentes à filiação partidária, referentes ao domicílio eleitoral, referentes à quitação eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais tão somente, são aferidos com base nas informações constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada a apresentação de documentos comprobatórios pelos requerentes. Ou seja, a certidão de filiação partidária é a própria Justiça Eleitoral que vai juntar no RRC, do domicílio eleitoral, da quitação eleitoral. A quitação também abrange vários itens, como nós já estudamos em aulas anteriores. A plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento às convocações da Justiça, para auxiliar os trabalhos, a inexistência de multas. Lembrando que quem é condenado à multa, aqui a resolução esclarece bem que podem, até a data do julgamento do seu pedido de registro, pagar a multa que devem de eleições passadas ou parcelar a multa, certo? Então, não é mais até 15 de agosto, é até a data do julgamento do pedido de registro, tá? E o artigo 30 trata na hipótese do partido ou coligação não requerer o registro. Isso às vezes acontece, omitir o nome de um pré-candidato para ser candidato. Aí o candidato, o pré-candidato, pode fazê-lo no prazo máximo de 2 dias. É o chamado RRCI, Requerimento de Registro de Candidatura Individual, certo? Nesse caso, também será aqui acolhido e ele deverá juntar toda essa documentação, tá bom? Vamos continuar estudando essa nossa resolução em aulas subsequentes.